Escute agora o MP Conecta, o podcast que liga você ao Ministério Público da Bahia. Olá, eu sou Gabriel Pinheiro e este é o MP Conecta. Hoje vamos conversar com a coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias Cíveis, Fundações e Eleitorais, CAUCIF, promotora de justiça Leila Sejo. Doutora Leila, vamos falar hoje sobre o Viver com Cidadania e o Paternidade Responsável. Doutora, primeiramente, bem-vinda. O Viver com Cidadania, ele é um programa que trata especificamente de pessoas que ainda estão sem a documentação civil básica. Às vezes é até difícil para quem está em casa, quem nos acompanha, entender que ainda existem muitas pessoas nessa situação. Na Bahia, um estado que ainda tem muita pobreza, ainda tem muitas pessoas na zona rural. Isso é uma realidade ainda, doutora? Nós participamos do comitê de subregistro que visa justamente a erradicação e essa é uma realidade não só na Bahia, como em todo o Brasil. Em todo o Brasil, e talvez com a pandemia nós vamos ter uma visão mais clara disso com o censo, mas isso tenha piorado. E me diz uma coisa, doutora, como funciona, uma vez posto que é uma realidade, como é que funciona o trabalho do projeto? O projeto, ele justamente essas pessoas nos procuram, ou então nós, no mutirão, esse projeto ele caminha muito em conjunto com o Paternidade, onde nós vamos junto, levando no caminhão, ele vai junto. Então, essas pessoas nos procuram, elas pedem muito ofícios para que elas tenham gratuidade no requerimento de segunda via, da certidão de nascimento, elas não têm certidão, ou então elas nunca tiveram nenhum documento, e aí, às vezes, tem que ser pedido a abertura do registro, porque elas nunca tiveram nenhum documento. E aí, se não tiveram documento, elas tiveram o que a gente fala, uma existência de fato. É como se elas nunca tivessem existido para o Estado, para a sociedade. Trabalharam até então e viveram suas vidas sem nunca ter tido exatamente um documento que comprovasse sua existência. Nunca puderam tomar uma vacina, nunca puderam votar. E tudo isso, foram vivendo suas vidas assim, nunca registraram um filho. Me diz uma coisa, doutora, essas coisas chegam a ser impactantes para nós, não é? Então, uma pergunta me vem assim na cabeça. Como encontrar essas pessoas? Porque a gente vai falar daqui a pouco do paternidade, a gente sabe que é feita uma busca ativa junto às escolas, crianças que não têm o registro do pai. É fácil encontrar, mas como encontrar pessoas que, como a senhora disse, têm apenas uma existência de fato? Elas nos procuram nos lugares que nós vamos. A gente procura muito nessas viagens que a gente vai ao interior e nos distritos judiciários, nas comarcas desativadas, que são os lugares em que a gente vê que a população é mais carente de justiça. O censo, eu imagino que também ajude. Ajuda bastante. O censo nos indica. Nós temos mapeado já no meio desse comitê que a gente integra com vários órgãos parceiros, inclusive o IBGE, quais são os municípios ditos prioritários. Prioritários por quê? Porque os números são maiores. Então, eles nos indicam onde a situação é mais grave. E o que é que a gente observa? Que esses municípios, muitas vezes, não têm cartórios. Os cartórios são mais distantes. Então, isso justamente é um fator que causa essa realidade. A senhora falou, inclusive, eu acho que é um ponto importante, pelo que a senhora falou na nossa conversa prévia, há uma intenção do MP de estruturar o projeto justamente para focar nesses rincões, não é? Exatamente, porque é onde a gente observa que há a maior necessidade de intervenção do Ministério Público, e a população precisa desse olhar, dessa atenção. Que são os locais onde não existem ainda, ou temporariamente, pelo menos, não existe a estrutura do judiciário. Quer dizer, para essas pessoas, às vezes, é até muito custoso sair desses Muito lugares, custoso, não é? Muito custoso sair. A carência de justiça não chega, não tem juiz na cidade, muitas vezes não tem, como não tem, né, um fórum funcionando, também às vezes não temos um colega trabalhando lá todos os dias. Então, assim, é importante que mesmo que seja só no mutirão, a gente chegue lá e dê para essa população uma noção do que é ter alguém lá atendendo, uma justiça, e consiga, pelo menos uma documentação, chegar na mão dessa pessoa e de alguma forma fazer com que
com que o Ministério Público dê essa assistência, consiga, né, com que ela tenha uma existência de direito. Então vamos aproveitar agora e falar um pouco do paternidade responsável, até porque agora esse período, não é, de Dia dos Pais, inclusive a gente entra aí numa questão que eu acho interessante, já falamos várias vezes sobre o paternidade, mas ainda não entramos nesse tema, que é a questão dos novos arranjos familiares. Hoje, em muitas escolas, já não existe mais nem Dia dos Pais ou Dia das Mães. Existe o Dia da Família. Essa nova realidade, esses novos arranjos, eles impactam também na busca de paternidade, de registro? Sim, com certeza. Assim, o projeto, ele ainda tem essa denominação, mas a gente tem uma intenção de ampliar. Até, se possível, mudar o nome para parentalidade. Por que parentalidade? Na Constituição se utiliza essa terminologia para abranger toda a família e toda a família é abraçada hoje pelo projeto. Então, se uma avó nos procura para tentar regularizar a guarda, ela também é atendida da melhor forma para que ela regularize essa situação. Se também é um casal, por exemplo, a gente tem situações em que o casal procura para um casal homoafetivo, às vezes um homoafetivo do sexo feminino, para regularizar uma situação em que é ainda em gestação, para regularizar como pode ser a maternidade, nesse caso, para ser regularizada também socioafetividade, também algumas situações socioafetividade, todas as situações das novas situações do direito das famílias, a gente fala famílias no plural porque são muitas situações, a gente não consegue enumerar todas elas a gente tenta com o projeto abraçar e dar a melhor solução que for possível. O direito das famílias é muito dinâmico, é muito moderno, surgem situações novas a cada momento e o projeto tenta abraçar todas. A senhora acho importante fazer esse apelo para a população, até mesmo para os pais, para as mães, ou pais e mães de casais homoafetivos, ou com paternidade socioafetiva, mas que registrem a criança, porque muitas vezes nas escolas a gente ouve, nessa primeira etapa, eu já acompanhei algumas vezes, as mães falando que os filhos sofrem com isso. Então, o que a senhora diria, aproveitando essa data, para esses pais, para essas mães, para esses responsáveis? Eu diria assim, reconheçam os seus filhos, é um bem que se faz para si mesmo. Por reconhecer um filho é um ato de amor. E a família que se forma, eu digo assim, se planta um fruto que pode ser colhido lá na frente, porque no momento em que o pai for mais velho, ele pode contar com esse filho, né, para cuidar de si lá na frente. Então, eu falo, esse ato de amor, e sem falar da importância que pode se ter na criação desse filho. Nossa campanha que nós tivemos, acho que há 2 anos passados, justamente falava, participe da história do seu filho, né? Da história, da criação do seu filho, seja uma figura ativa na criação do seu filho, a importância que a figura paterna tem nessa criação do ponto de vista psicológico, a gente não pode ignorar, por mais que a mãe diga assim, eu sou o bastante, basta a minha figura, você sou eu. Acredite que o pai reconhecer, ter o nome do pai na certidão é importante para seu filho. Se souber quem é o pai, procure o Ministério Público. Nós estamos, né, à disposição para ajudar. E só lembrando, o programa, tanto Viver com Cidadania quanto Paternidade Responsável, eles estão sempre presentes nos mutirões. Não é bom lembrar para as pessoas, porque às vezes elas pensam que é apenas um. Os programas, os dois, caminham juntos, né? Caminham juntos. Nós estamos sempre à disposição para atender. Os projetos, eles caminham juntos, com certeza. Independente dos mutirões, um último chamamento, na verdade. As pessoas podem procurar, independente dos mutirões, o Ministério Público, e como é que elas fazem? Sim, independente dos mutirões, nos nossos endereços, onde funcionam, né, as promotorias. No caso, na capital, nós temos a nossa sede em Nazaré, na Avenida Joana Angélica e no Palacete Ferraro, e nas promotorias, em todas as cidades, né, onde funcionam.
Ok. Obrigado, doutora Leila. Conversamos hoje com a doutora Leila Sejo, promotora de justiça, coordenadora do CAOCIF, sobre 2 projetos importantes, o Viver com Cidadania e o Paternidade Responsável. Continue acompanhando a nossa programação, veja os outros programas que já estão registrados na nossa rádio MP da Bahia, no Spotify e no YouTube. Até a próxima. Você acaba de escutar o MP Conecta, o podcast que liga você ao Ministério Público da Bahia.